Olá a todos. Esta é a gravação do material referente às aulas 3 e 4 da disciplina Produção do Espaço Urbano do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará. Essa aula foi combinada, os dois assuntos, principalmente porque representa uma continuidade no nosso programa. Tá? Então, o objetivo é introduzir as teorias sobre renda fundiária com referência à escola econômica neoclássica e à escola de economia política. Já foi feita uma leitura sobre essas duas escolas e nós pretendemos aqui aprofundar alguns elementos e fazer uma articulação quanto ao tema da renda fundiária. Como referência, nós apresentamos aqui 3 textos, o do Ricardo Farré, que fala justamente sobre esses paradigmas de estruturação do espaço residencial intraurbano, o texto da professora Sueli Gonzalez, sobre a renda do solo urbano, hipóteses de sua explicação e de seu papel na evolução das cidades, e o texto do professor Paul Singer, denominado Uso do Solo Urbano na Economia Capitalista. Nós partimos da posição de 3 personalidades, de 3 economistas: Smith, Ricardo e Marx. E uma categoria, que é a categoria renda da terra. A categoria renda da terra, na economia política, refere-se ao pagamento por parte dos capitalistas aos senhores de terra pelo direito do uso da terra na produção de grãos, parte de uma visão rural da economia ligada à produção agrária. O conjunto das formulações dos economistas, como Adam Smith, a Marx, passando por Davi Ricardo, é conhecido como teoria de renda. Apesar de nós não aprofundarmos nesses conceitos econômicos, é importante que se faça uma diferenciação e se procure conceituar essa categoria renda da terra. Adam Smith conceitou a renda como um pagamento de transferência da classe de capitalistas à classe de senhores de terra, pelas propriedades originais e indestrutíveis do solo. O que significa isso? Essa conceituação ela se refere a quando da utilização da terra pela classe de capitalistas e não exatamente pelos possuidores daquela terra ou os senhores de terra, há de que se considere as propriedades originais e indestrutíveis do solo. Davi Ricardo, na sequência, deu-lhe uma formulação quase matemática com a teoria da renda diferencial. Esse conceito vai nos acompanhar para entender justamente como ocorre essa separação ou essa mudança de entendimento quando nós partimos simplesmente da localização daquele pedaço de terra e incorporamos na análise as suas propriedades originais que vão afetar justamente a possibilidade de obter renda, não apenas pelo que existe na terra, mas pelo que pode ser feito naquela terra, o que ela pode produzir. Na sequência, Marx, após uma crítica inconclusiva dessa diferenciação da renda diferencial, preconizou, ainda que hipoteticamente, que além da terra diferencial, nós teríamos uma renda absoluta e uma renda de monopólio. Ou seja, o que Marx faz é aprofundar a discussão iniciada anteriormente sobre a separação entre as propriedades da terra enquanto elemento estático na sua condição de categoria ligada à reprodução do capital e à diferenciação que a economia política vai fazer em relação à formação da sociedade. Então nós podemos separar ou dividir de maneira um tanto quanto radical em 2 escolas. A escola da economia neoclássica, em que os analíticos são baseados nas decisões locacionais dos indivíduos,
na relação entre o tempo do trajeto e o custo de transporte por um lado e o valor fundiário por outro, já aplicando as ideias analisadas pela economia neoclássica aos nossos interesses da renda da terra. Já a economia política, ela está preocupada com a estruturação espacial, entendida a partir da questão da geração e apropriação da renda fundiária. Este é o enfoque marxista, principalmente marcado por componentes ligados à relação que se faz entre estrutura espacial e organização da sociedade. E o entendimento de que nessas relações sociais há uma busca constante de geração e apropriação de renda fundiária, por ser um componente fundamental para a existência do sistema capitalista, que é justamente a capacidade que a sociedade vai ter nas suas lutas, nos seus confrontos em torno da apropriação e na reprodução do capital. A teoria marxista da estrutura do espaço urbano considera que, a exemplo das demais formações sociais, como a família, como as empresas, como as sociedades, está relacionando condições materiais de produção e de existência de cada sociedade, que são resultados de leis históricas e conjunturais articuladas aos outros elementos da realidade histórica. Ou seja, cada sociedade existe em função das suas leis estruturais e conjunturais, que são articuladas a elementos da realidade histórica, ao desdobramento, né? A maneira como essas sociedades vão lidar ou vão se relacionar com algumas leis estruturais e conjunturais que estão ligadas à posição de cada membro dessa sociedade no processo de produção e reprodução do próprio capital. Nós já vimos em aulas anteriores e também em alguns debates uma crítica muito forte em relação à visão da economia neoclássica. Aqui nós vamos buscar não apenas observar melhor essas críticas, mas extrair delas o que é que vai ser importante para o entendimento da economia política marxista em relação à renda fundiária. Encarada objetivamente, a teoria do planejamento urbano nada mais é do que uma criação das forças sociais responsáveis para a existência desse planejamento. Ou seja, encarar o planejamento ligado à estrutura da cidade como responsável pelas posições que vão ser assumidas por membros dessa sociedade é reconhecer situações que são frontalmente opostas àquelas encaradas e colocadas e defendidas pela economia neoclássica. A ponto de que as questões centrais para nós aqui são, de certa maneira, diferentes ou diversas. Quais são essas questões? Primeiro, as condições de reprodução do capitalismo na cidade. A própria cidade, pela separação que nós falamos há pouco entre a existência de uma fração de terra localizada em um bairro ou em uma gleba e as condições sociais que estarão em xeque para produzir algo naquela terra, são de fundamental importância para a reprodução do capitalismo. A estrutura da cidade capitalista é decorrência do capital em busca de lucro, justamente por aquilo que pode ser produzido naquela terra. Já o papel do Estado é fundamental e central na configuração das unidades político-administrativas que vão contribuir justamente com regulação, com a possibilidade de haver trocas a partir daquilo que é produzido na terra. Haverá escalas de atuação do que a gente vai chamar aqui de um capital imobiliário, que nada mais é do que uma fração daquele capital que estará sendo produzido e reproduzido nas cidades, né? Só que voltados a relações que se dão a partir da apropriação
fundiária, ou seja, são relações que frações do capital vão acontecer relacionando com aquilo que pode ser produzido. Há também como questão central o entendimento de que conflitos políticos e econômicos existem e giram em torno da apropriação da terra urbana, principalmente pela participação dos movimentos populares, que vão ser atores fundamentais dentro desse processo, agentes no sentido de mobilização para que a apropriação dessa renda fundiária por parte desse capital se dê em conhecimento ou em articulação com as forças sociais que estão em disputa segundo o entendimento marxista. Tá? Então é aí que se cria o que é chamado na economia política marxista de paradigma do conflito, apoiado no modelo de Max Weber e Karl Marx. Explica a estruturação do espaço urbano pela oferta, enfatizando noções de equilíbrio, de um funcionamento imperfeito do mercado, em que há interesses e conflitos sociais, inclusive questionando a equidistância do Estado, que era preconizado na economia neoclássica, em relação aos agentes envolvidos no processo. É uma questão de poder que está se materializando nas relações que se dão no espaço urbano. Então, os teóricos do conflito vão trabalhar em torno de uma teoria do controle social ligada à forma urbana. Ao entendimento do processo de estruturação espaço urbano decorre do modo como é entendida a questão da geração e apropriação da renda fundiária, ou seja, é uma teoria da acumulação de capital na cidade, em que a própria forma da cidade e a localização criada a partir das tentativas e das especificidades do capital na sua reprodução vão levar a uma teoria da localização, segundo uma categoria fundamental no pensamento marxista, que é o trabalho, e também a própria forma urbana. Embora Marx não tenha escrito sobre a forma urbana, a teoria de localização articula o trabalho e também a estrutura, a forma que essa cidade vai ter. Aqui nós usamos estrutura e forma urbana quase que como sinônimos. Tá? Por que é feito isso? Porque o objetivo é justamente entender o papel dessa terra dentro do que a gente conhece como organização do espaço, tendo em vista a reprodução do capital. Ou seja, a forma que a cidade vai assumir, ela é dependente dessa condição social. Mas, como nós já vimos, há o entendimento de uma dialética, de uma participação dessa forma urbana. O papel do capital financeiro e o Estado intervencionista são fundamentais para a gente entender como é que o mercado imobiliário seria dominado por interesses de grupos e classes, em vez de consumidores individuais, como colocados pela economia neoclássica. O Estado não é neutro e passivo, ao contrário, seria um agente ativo. Qual é o ponto de partida, então, para esse entendimento da economia política? A necessidade de uma síntese explicativa dos fenômenos, crises e processos que conformavam o ambiente urbano. A necessidade já demonstra para que a gente possa entender como os teóricos do conflito de classe como passa para a teoria como uma vida esses conflitos distinção que a totalidade que não pode ser apenas explicado pelo comportamento dos indivíduos. Ele é explicado, esse comportamento, em função de todos esses conflitos que giram em torno do próprio capitalismo.
em torno da necessidade de reprodução do capital. E a teoria de acumulação do capital tem ênfase justamente nesse processo de acumulação, responsável pelo desenvolvimento da cidade ou urbanização. A urbanização e o próprio desenvolvimento dessa estrutura urbana são manifestações de acumulação de capital. É como se vocês partissem agora para olhar a cidade. O que é que a gente vê na cidade? Um conjunto de edificações, de ruas, de lotes, alguns ainda vazios, outros com maior intensidade de ocupação em termos do número de andares, maiores ou menores. Se nós partirmos para essa visão, o que a gente vai ter agora? Não exatamente a edificação, mas uma acumulação, né, de capital, uma acumulação que vai dar conta dos processos sociais que geram aquele edifício mais alto ou aquele edifício mais baixo. Há também de se considerar a teoria do controle social e a sua relação com a forma urbana. Por exemplo, se nós trabalharmos com a localização da indústria, ela tem relação direta com avanços tecnológicos, fornece os meios, mas não o incentivo para o crescimento esparramado da cidade. Assim como a localização da indústria, a localização dos outros usos, né, principalmente aqueles que interessam mais diretamente à reprodução do capital, vão trazer explicações para a forma maior, menor, mais contida, mais densa ou mais esparramada da cidade. E por analogia, por continuidade, há também de se considerar como que o trabalho e a forma urbana compõem essa teoria da localização. Há de se considerar que a análise da forma complexa pela qual ponderações sobre a mão de obra e a força de trabalho passaram cada vez mais a ser as mais importantes nas decisões sobre localização industrial. Isso se deve a Stopper e Walker. O que quer dizer isso? A localização industrial, ela estabelece relações para a forma urbana, mas que na sua intensidade ou mais profundamente vão revelar componentes sobre a distribuição de mão de obra e de força de trabalho, que são as bases do pensamento marxista. É aí que está essa ponte entre os dois elementos. Tá? Então, falando-se de Harvey sobre o papel do capital financeiro e do Estado intervencionista, tá? Nós vamos entender que o mercado imobiliário seria dominado por interesses de grupos e classes, em vez de consumidores individuais, como trabalhado na economia neoclássica. A acumulação de capital e as lutas de classes são as ideias propulsoras do capitalismo. Quais são os conceitos marxistas mais relevantes aqui? O conceito de mais-valia, ou seja, da exploração do trabalho em níveis que vão garantir percentuais para o proprietário dos meios de produção, para que haja uma reprodução do capital, a superprodução, a queda da taxa de lucros e a crise de acumulação, como sendo os elementos mediadores das relações entre o trabalho e o próprio capital e a sua reprodução. O surgimento do keynesianismo ou Estado intervencionista e o investimento hegemônico do capital financeiro, que não é exatamente o capital imobiliário, mas que vai ao longo do tempo, nós vamos ver em outros momentos aqui da disciplina, o quanto esse capital financeiro, trabalhando de maneira com coalizão ou relacionando-se mais intimamente com o capital imobiliário, vai explicar o confronto entre as forças liberais, as ideias do Estado intervencionista, que nós já vimos nas outras discussões. Uma abordagem neo-ricardiana do ambiente construído, que também foi muito importante para as aplicações dos entendimentos da economia política para a relação com a cidade, parte justamente da teoria do nexo da terra urbana, do crescimento da cidade a partir de uma perspectiva neo-ricardiana. O que quer dizer isso? Seria o status epifenomenal ou secundário, que explicam como é que a terra urbana tem todos esses elementos. A renda, salário, preço e juros
em conexões com o ambiente construído, vão revelar relações de mercado, que são manifestações reificadas de relações subjacentes de produção e reprodução específicas do capitalismo. Ou seja, todas essas relações que estão compondo o sistema capitalista vão ter uma certa conexão com o ambiente construído. Sejam as relações de mercado, como parte das relações de produção e de reprodução do capitalismo. Vai haver uma natureza contraditória do valor da terra urbana, na medida em que há uma disputa pela apropriação dessa renda pelo trabalhador, na medida em que ele vai dispor da sua força de trabalho em função da sua localização residencial, em confronto pelas tentativas de obtenção de mais condições de reprodução do capital através da existência de mais-valia e trazendo consequências do uso da terra como resultado de cálculos políticos do Estado, que exerce controle direto sobre a qualidade, a localização e o timing ou a frequência das obras públicas. Então, como já dito antes, o mercado imobiliário seria dominado por interesses de grupos e classes, em vez de consumidores individuais. A acumulação de capital tem relação com a luta de classes, que são ideias propulsoras do capitalismo. Já falei aqui dos conceitos marxistas, isso aqui está um pouco repetido, mas para que isso? Para que a gente leve a entendimento das 3 condições propostas por Harvey para a realização de mais-valia pelos capitalistas no espaço, que são rendimento, juros e lucro, o que traz as 3 frações do capital agora articuladas à terra. A renda pela apropriação direta ou indireta, em função daquilo que se pode fazer com a terra, da busca de juros e lucro através da construção e os interesses da classe como um todo no ambiente construído, já que é o local para a apropriação efetiva da renda obtida com a reprodução do capital. Então existiriam, segundo Harvey também, 3 argumentos básicos para entender o capital financeiro e o Estado intervencionista no processo de acumulação de capital. Primeiro, o papel funcional da cidade no processo de acumulação e as suas consequências para a estrutura de classe na sociedade. Porque a cidade é a mobilização, extração e concentração geográfica de quantidade de mais-valia, ou seja, daquilo que é disponibilizado a partir do trabalho em frações diferentes dentro da cidade, chamada aqui do seu papel funcional, porque vai ajudar a haver essa acumulação, seja pela localização industrial ou pelo seu oposto, pela localização da residência. Quais são, então, os aspectos intervencionistas da classe capitalista? A partir da atuação do Estado como agente dessa classe, teria uma relativa autonomia, deve-se a Paul Lancers, essa discussão sobre o papel do Estado, mas que é fundamental para entender as coalizões que vão ocorrer aí. O outro argumento básico é a teoria da relação entre o Estado e o capital no que se refere à intervenção no espaço. Já que há conflitos de classe e o caráter contraditório da relação entre o Estado e a sociedade civil, o trabalho usa o ambiente construído como uma forma de consumo e um modo para sua própria reprodução. O que quer dizer isso? Vamos pensar um pouco a localização residencial. Ela é condição fundamental para que o trabalhador possa dispor de uma determinada quantidade de força de trabalho, medida em função da sua localização residencial e do seu deslocamento. A localização dentro da estrutura urbana vai ser um fator decisivo para que a força de trabalho seja colocada à disposição do capitalista, em função do tempo desperdiçado no transporte, no seu deslocamento. A necessidade de explicar as mudanças na forma urbana
de cidade para região metropolitana em expansão tem a ver com o capital intervencionista que age através do governo. Quanto mais existem conjuntos habitacionais mais distantes do centro de negócios, daí a importância daquele primeiro processo descritivo da economia neoclássica, a gente vai entender como é que a mudança na forma urbana ajuda na produção e reprodução do capital em função da própria forma da cidade. Isso tudo leva a mudanças infraestruturais do capitalismo contemporâneo que favorecem a circulação de capital e ajudam sua realização no espaço. Essas mudanças infraestruturais no capitalismo contemporâneo estão ligadas, vão fazendo a ligação entre a estrutura urbana e o papel do próprio Estado. Aqui nós já falamos disso e entramos, né, naquilo que é o que é mais fundamental para entender a renda da terra, a renda fundiária. Sintetizando, a gente pode dizer que há uma disputa pelo solo urbano dentro do jogo capitalista, fundamentada na propriedade privada. A propriedade privada é o conceito básico e fundamental da economia política para a gente entender melhor. Mas existem duas perguntas básicas que questionam e que levam a pensar o que seria essa propriedade privada. Primeiro, o que é a propriedade privada do solo? Qual é a sua função no capitalismo? Entendendo que propriedade privada do solo é diferente da propriedade dos meios de produção. Você ter o maquinário, ter o capital industrial para poder investir, ter até o edifício, né, que pode estar localizado em algum lugar, nada disso se compara àquilo que é a propriedade privada do solo. Por quê? Ela tem uma importância, a propriedade privada, tão decisiva que a gente pode dizer que se assemelha ao capital, mas é diferente da propriedade privada dos meios de produção, os quais, movimentados pelo trabalho humano, reproduzem seu valor, corresponde à força de trabalho gasta e mais um valor excedente, que é o lucro. A propriedade privada do solo é uma condição para que todos esses meios de produção e até a reprodução da força de trabalho criem condições para existir. Então, o capital imobiliário é condição para a realização de uma atividade, mas não é meio de produção. Porque, em si mesmo, ele já dá a oportunidade para que se atinja maior reprodução do capital, diferente da condição do maquinário ou da própria força de trabalho. Então, o capital imobiliário solo é apenas torna a fonte de renda para quem o detém. Então, o capital imobiliário é um falso capital, já que a origem da sua valorização não é a atividade produtiva, mas a monopolização do acesso a uma condição indispensável a determinada atividade. O caráter falso aqui é justamente pela sua condição de monopolização do acesso. O que quer dizer isso? Pode ser que exista uma atividade produtiva pela mobilização de capital, pela existência do maquinário, pela existência da mão de obra, mas se não tiver a localização, não existem condições suficientes para que o capital se reproduza ali. Então, o capital imobiliário é como se fosse uma porteira. Ele vai definir o acesso. Só a definição, a liberação do acesso já é uma condição de reprodução. Então não é a produtividade da terra em si. É muito mais a condição de autorização para que aquilo se estabeleça naquele lugar. Inclusive é importante observar que as benfeitorias que dão a impressão de valor para o imóvel não são os principais elementos. São as condições para que você tenha acesso a uma determinada localização. Então, o valor da propriedade imobiliária é a renda que a propriedade privada proporciona.
capitalizada a determinada taxa de juros. Comparadas a outros títulos, o risco de aplicação imobiliária é baixo. A taxa de lucros é baixa, mas ela é garantida, ela é constante. Não é à toa que se diz que a propriedade da terra talvez seja o negócio mais rentável e seguro. Então, o valor de uso e o valor de troca, que são dois conceitos para que a gente possa entender essa relação de monopolização de acesso e das condições de imobilização do capital, partem do entendimento de que é a utilidade de uma coisa que lhe dá valor de uso, mas essa não surge no ar, é determinada pelas qualidades físicas da mercadoria e não existe sem isso. Diferentemente do valor de troca, pode-se dizer que o valor de uso tem uma relação qualitativa em relação ao valor de troca que na sua relação quantitativa. O que quer dizer isso? O valor de uso ele é muito mais qualitativo. Se eu comparar uma geladeira com a terra, o valor de uso da geladeira ou da minha camisa, tá? Para mim, ele é muito mais importante do que o valor de troca. Ninguém vai querer minha geladeira usada, talvez, ou a minha camisa usada. Então, eu vou ter a camisa como um valor de uso mais importante. Já a terra, ela é diferente. O valor de troca da terra adquire uma importância muito maior. Enquanto a camisa só serve para eu vestir e me proteger, ou a geladeira para eu conservar os alimentos, a terra e as benfeitorias que vão ser feitas naquela terra vão garantir um valor de uso muito maior, né? Ou melhor, vão garantir que novos usos que possam ser feitos para aquela terra vão colocar o valor de troca em primeiro lugar. Então, o uso e as benfeitorias no capitalismo são mercadorias especiais. E o valor de uso não é o mesmo para todas as pessoas, nem constante no tempo. Os valores de uso refletem um misto de necessidades, reivindicações sociais, hábitos culturais, estilos de vida. E não são arbitrariamente estabelecidos pela pura soberania do consumidor. Ou seja, o valor de uso para determinado lote ou para determinado pedaço de terra vai ser resultado de um conjunto muito maior de elementos. O valor de troca vai ser definido a partir do que pode ser o próprio valor de uso naquela localização. Então, a determinação da terra urbana, ela nasce para a economia política, também para a economia neoclássica, que a gente vai fazer uma comparação, tá? O mecanismo de mercado determina o valor do solo, que é uma mercadoria sui generis. Por quê? A mercadoria terra, ela é garantida, ou ela tem a sua valorização em função do acesso àquela utilização. Os mercados de produtos do trabalho humano giram em torno, ou preços giram em torno da média das somas dos custos de produção e da margem de lucro. A tal ponto que os produtos proporcionam uma taxa de lucro média sobre o capital investido. Se o preço corrente se mantiver por bastante tempo abaixo da média, representada pelo preço de produção, a oferta se contrai e o preço de mercado deve subir. Esse raciocínio do mercado de produtos é muito característico do entendimento do mercado em si. Já a mercadoria terra, nos mercados de terra urbana, que são eminentemente especulativos, já o mercado de terra urbana é eminentemente especulativo, porque os preços determinados pelo que a demanda estiver disposta a pagar, e não exatamente pelos custos de produção e mais o lucro. Não depende do preço corrente, depende de vários outros fatores, como a incorporação de glebas à cidade,
ao custo de produção correspondente à renda agrícola da terra anterior à transformação daquela terra rural em urbana, e o próprio processo de ocupação da terra pela expansão urbana, e uma valorização em função das mudanças na estrutura urbana. Ou seja, não é um processo de produção da terra, e sim de vários outros fatores, né, que não estão presentes na produção de outros bens, como é o caso da minha camisa. Então, o que é importante para a gente entender a cidade e a renda da cidade? Localização, localização e localização. Primeiro, da empresa. Por quê? A procura por espaço pelas empresas tem como objetivo realizar atividades produtivas e tendem a uma certa aglomeração. Cada ponto é único, já que vai trazer vantagens sobre todos os outros custos. A relação do tamanho e do acesso é fundamental para a valorização ou para a existência do valor de uso e do valor de troca. Os estabelecimentos comerciais fazem um processo de busca por proximidades em relação aos competidores. Então é muito importante para as empresas se localizarem onde há outras empresas para que a competição gere possibilidades de lucro. Tanto assim que os shopping centers são um novo padrão de comércio varejista que colocam uma certa proximidade provocada de maneira muito acirrada e que tragam condições para que essa disputa, né, cubram determinados valores de custos, valores de localização que antes seriam dispendidos por outros bairros, outras localizações. Cada empresa, então, tem que cobrir a médio prazo os custos mais margem adequada de lucros das empresas que estão pior localizadas, com menos vantagens locacionais, criando um lucro adicional ou superlucro pela localização. Já a cidade, também explicada pela localização e localização da habitação, tem a ver por procura por espaço pelas famílias, com o objetivo de distinguir vantagens locacionais ligadas a acessos aos serviços públicos. Então, há uma diferenciação entre grupos de renda distintas, uma segregação e aspiração de ascensão social de uma classe média, o prestígio de camadas de maior renda por meio das localizações e lançamentos imobiliários em áreas cada vez mais afastadas para aqueles que podem pagar pelo isolamento. Então a gente se pergunta, dentro dessa condição toda, como é que a terra para cuja existência não houve trabalho diferente da produção de um bem pode ter valor? Qual a justificativa ética para a apropriação deste valor por proprietários, tanto na venda como com aluguéis? Essas perguntas podem ser explicadas tanto pela economia neoclássica como pela economia política. A economia neoclássica explica isso pela decisão individual, e todos os integrantes do grupo social teriam uma ação de forma a maximizar a utilidade, com a maximização dos lucros ou minimização dos custos ou da distância. Por isso que cada família iria se localizar em determinado ponto dentro da estrutura urbana. A explicação da economia política é um pouco mais ligada à teoria do uso do solo urbano, aquilo que eu vim falando até então. E o conceito de renda e as teorias de uso do solo urbano, explicadas pela produção e pela reprodução do capital, é que vão garantir a existência de condições para que haja valor, ou seja, qual é a natureza desse trabalho dentro da teoria marxista que vão explicar essa estrutura urbana. Então vamos tentar separar um pouco as duas explicações para a gente entender as subdivisões da renda fundiária. A explicação
dada pela economia neoclássica descreve e explica as escolhas dos indivíduos em relação à localização de suas moradias e como tais escolhas influenciam a formação da estrutura espacial de uma área urbana. O conceito central da teoria é o de função da disputa pela terra, da bid-rent function, ou seja, representa o valor máximo que pode ser pago por uma unidade de terra, considerando a distância ao centro comercial da cidade, para que o indivíduo mantenha um determinado nível de utilização pelo uso de tal área. A renda seria simplesmente o pagamento por um fator de produção, que é a terra, assim como o salário é simplesmente a remuneração da mão de obra e o juro a remuneração do capital. A terra teria sua produtividade intrínseca. A renda fundiária é parte do produto que resulta da contribuição da terra para o processo de produção. A renda seria diferencial na medida que decorre das diferenças dos custos de produção, incluindo o transporte em diferentes localizações. Ou seja, a explicação dada pela economia neoclássica é uma explicação técnica para a renda fundiária. A terra ela é equiparada, tá, a um fator de produção, embora seja identificado que existe renda diferencial em função das condições de localização e dos custos de produção em relação a transporte para essas várias localizações. Ou seja, a busca por uma localização industrial, para que aquela indústria vá se localizar em determinada porção de terra, vai ser resultado de um cálculo, tá? Em que vai ser considerada a produtividade dela, logo tendo a renda, né, obtida pela venda daquele produto ou pela distribuição daquele produto, considerada como fator de decisão na sua localização. Já Alonso completa que a localização, no caso residencial, deve-se à preferência dos indivíduos, dados por um certo padrão de distribuição de renda e um certo nível tecnológico, principalmente em transporte. Mudanças na distribuição de renda e nos transportes de acessibilidade corresponderiam mudanças nas preferências dos indivíduos competindo por espaço, numa situação de equilíbrio, de modo a satisfazerem diferentes níveis de satisfação locacional. Ou seja, desta competição resulta um preço que é equivalente à renda diferencial paga pelo proprietário da terra, definida quantitativamente devido à escassez ou abundância de terras e definida qualitativamente pela localização de áreas relativamente a equipamentos urbanos, serviços e espaços construídos da cidade. A renda tem um papel técnico, é um instrumento racionalizador do uso de um recurso escasso. A explicação a partir da teoria marxista é bastante diversa e a gente pode fazer comparações. Diferente da visão técnica da renda vista pelos neoclássicos, a terra é mercadoria, expressão de um conjunto de relações sociais e que competem características da produção capitalista. O produto social é produzido sob a forma de valor. Somente o trabalho pode criar valor e, portanto, mais-valia. O termo mais-valia é aplicado como expressão do excedente de preço induzido pelas ações do poder público que acabam por compor o valor da terra urbana e serem apropriados em forma de renda pelo proprietário. O que nós estamos falando aqui é da natureza peculiar da terra. O fato da terra não ser produzida não significa que não tem valor. O valor dos terrenos se deve, em grande parte, a um excedente, mais-valia, criado pelas condições da sociedade em geral. No preço da terra, o que está escondido, diferentemente do trabalho em outras mercadorias, é a redistribuição do valor mais-valia, produzido em outro lugar e a ele incorporado, principalmente através de investimentos em serviços e melhorias urbanas e dos efeitos do zoneamento. Não é a terra que gera renda, mas a sua propriedade, pelo poder que confere ao proprietário sobre o uso do solo. Ou seja, o que está em jogo aqui é a valorização pela localização,
pela existência de melhoramentos, pelas condições dadas pelo zoneamento para o potencial construtivo e a forma como isso é produzido coletivamente. Por quê? A cidade ela dá condições para que a valorização seja obtida a partir de uma posição que não é direta, ela é feita por vários circuitos em que há relações sociais. Então, as formas de rendas sugeridas pelos elementos da cidade contemporânea estão girando em torno de monopólios, de classes sociais, da participação do setor público na produção, circulação e consumo de bens e serviços, e desequilíbrios no mercado imobiliário. De tal maneira que nós podemos entender 3 frações da renda fundiária subdivididas em, primeiro, uma renda absoluta, que decorre da propriedade privada do solo, ou seja, não é exatamente uma barreira econômica, é aquela que incide sobre a mobilidade do capital imobiliário. São os interesses voltados à maior rentabilidade. O que quer dizer isso? A propriedade privada do solo, ela representa a barreira para colocar ou para retirar aquele solo do mercado. O proprietário tem determinados poderes de decisão para que ele obtenha uma determinada renda a partir da sua decisão de disponibilizar, de colocar aquela terra no mercado. Há também uma renda de monopólio, advinda de características específicas, especiais e localização de determinados terrenos. E uma renda diferencial que, para a teoria marxista ou economia política, é expressa pelas diferenças de produtividade que geram um sobrelucro depois transformado em renda apropriada pelo proprietário da terra. Haveria 2 rendas diferenciais. Uma, advinda da situação de terrenos edificáveis e as suas condições materiais e técnicas, para fazer fundação, para estar mais alagado ou não, e uma renda diferencial 2, que provém das condições resultantes da aplicação diferenciada de capital sobre os terrenos, influenciados pelas condições oferecidas pelo zoneamento da cidade, ou seja, pelo Estado, e o status dele decorrente. Essa subdivisão em 3 rendas aqui é meramente explicativa, não quer dizer que você, quando vai analisar, você consiga diferenciar exatamente a fração de uma da outra. Mas é importante, teoricamente, que se entenda que o conjunto delas é que vai explicar a competição, o conflito em torno de produção e de reprodução do capital e geração das suas 3 expressões: absoluta, monopólio diferencial. Nós imaginarmos um edifício localizado lá na Doca de Souza Franco, que tem uma vista para a Bahia belíssima, e quanto mais alto você vai ter menos barreiras para ter essa vista. E pensar também que há muito tempo o Estado, a Prefeitura, fez a drenagem daquela área, melhorou as condições técnicas de localização daqueles terrenos. Ou seja, vai reunir elementos dessas 3 diferenciações de renda. A renda absoluta, a partir do momento que o proprietário da terra coloca à venda para a construtora aquele terreno, já é uma possibilidade de obtenção de renda absoluta. A renda de monopólio dada pelas condições da Bahia e a renda diferencial, que é resultado da própria legislação urbanística na medida em que autoriza a construção de muitos andares naquela localização. Então, se a gente fizer aqui uma comparação entre a localização da empresa e a localização da habitação, podemos entender as 3 expressões de renda a partir de algumas observações. A renda absoluta, no caso da localização da empresa, é determinada pela margem existente entre o preço dos mercados dos produtos, enquanto que a renda absoluta para a habitação é determinada pela quantidade de lotes no mercado regulado pelo proprietário fundiário e não necessariamente resultante de melhoramentos nesta fração de renda, nesta divisão aqui.
A renda absoluta para a empresa tem a ver principalmente pelo valor que os produtos que serão disponibilizados por essa empresa terão condições de gerar margens de lucro diferentes. Já a renda de existente aos que as ocupam o monopólio. É o caso clássico dos aeroportos. O valor alto pago pelos produtos nas lojinhas dos aeroportos deve ser uma monopólio. Só eles estão. Você não pode sair da área do embarque para comprar uma água fora dali. Então, eles vão obter renda de monopólio pela localização e pela disponibilização única daquela loja ali. Já a renda de monopólio para a habitação, como eu falei há pouco, decorre da existência de localizações com condições particularmente favoráveis de produzir alojamentos com preços superiores, seja pelo prestígio das localizações, seja pelas condições paisagísticas, que são únicas. Novamente, o caráter único, especial, tanto da empresa que está vendendo seus produtos, como da vista para a Bahia, que só vai ter ali naquele ponto. E também uma renda diferencial, no caso da empresa, pelos mercados competitivos, seria a renda oferida sem que seus produtos sofram majoração pelos seus preços, enfim, pela possibilidade de rapidamente vender determinados lotes que estejam na moda, que estejam em condições pela competitividade. E a renda diferencial, no caso da habitação, pelas comparações com as piores localizações e com menos potencial construtivo. Não é exatamente o tamanho da área, mas a relação que aquela área tem com as condições técnicas de se fazer a fundação, por exemplo, ou que a legislação urbanística autorize construir em altura. Então, a estruturação espacial e a disputa pelos setores do capital seria um aspecto da disputa entre os diversos setores do capital, seja industrial, comercial, fundiário ou até imobiliário na cidade. Configuram-se de forma diferenciada, em parte daqueles ganhos apropriados como renda, que geram relações antagônicas entre os capitais fundiários e imobiliários, às vezes entre si e quase sempre com outras esferas do capital. O que quer dizer isso aqui? Essa separação do capital industrial, comercial, fundiário e imobiliário estão em constante disputa dentro da cidade. O capital comercial ligado à venda de produtos vai se aliar em algum momento ao capital fundiário para que garanta a existência da localização comercial, e o capital imobiliário, a partir da existência da edificação, que vai ajudar a produzir capital industrial ou comercial. Tem uma fração de capital que a gente não está focando aqui, mas que vai merecer nossa atenção depois na disciplina, que é o capital financeiro, que não é comercial, que não é industrial, que não é exatamente fundiário, imobiliário, ele é especulativo, ele nasce justamente da possibilidade de se apropriar de valores futuros, de valores marcados pelos juros, pela especulação em termos de valoração futura de determinados produtos que não são fixados apenas para o uso imediato. Mas a gente vai trabalhar isso depois. Isso foi crescendo muito nas cidades em função da possibilidade de gerar potenciais ganhos por localizações, não necessariamente na mesma cidade. Para finalizar, nós temos algumas questões para discussão. Como é que as vantagens locacionais urbanas são socialmente criadas? Qual é o papel do setor público na existência e apropriação de rendas diferenciais? Considerando que a estrutura espacial seria um aspecto da disputa entre os diferentes setores do capital, como eu acabei de falar, industrial, comercial, fundiário, imobiliário, de formas diferenciadas, em grande parte daqueles ganhos apropriados como renda, gerando relações antagônicas entre capitais fundiários e imobiliários, às vezes entre si e quase sempre com outras esferas do capital, eu pergunto, como é que se dá tal disputa na cidade de Belém? Ao longo da sua história,
como é que esses vários setores do capital se aliaram, se tornaram oponentes, e qual foi o resultado disso na estruturação espacial da cidade de Belém? São questões que ficam para a nossa discussão posterior. Obrigado.